Obrigado pelo convite, um abraço aos telespectadores da TV Libertas, é uma satisfação estar aqui de novo. Satisfação é toda minha tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado. Eu vou logo falando daquilo que todo mundo da cidade está questionando, as pessoas falam, indagam, comentam, questionam sobre a atuação da Câmara dos Vereadores. Até mesmo contigo aqui no programa a gente já falou sobre outras vezes, sobre essa péssima atuação, logo no seu caso, que já está que é um dos poucos vereadores que conseguiu novamente voltar para a Câmara. Eu vou te fazer a pergunta que eu fiz dias atrás para a Dulcineia. Qual é a sua opinião sobre essa fama da péssima atuação da Câmara dos Vereadores em Pouso Alegre? Leandro, eu entendo que há sim algumas dificuldades que a gente tem enfrentado, mas acredito que todos os vereadores, à sua maneira, ao seu jeito, estão tentando de alguma forma contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade. A gente, quando assume um mandato, a gente não sabe de tudo que vai acontecer. A gente espera algumas situações, mas ali na lida, dia a dia, com o mandato, com os afazeres, com as tarefas, a gente vai encontrando as nossas dificuldades e, ao mesmo tempo, a gente vai se preparando para poder atuar de forma mais eficaz, de forma mais produtiva à frente do Poder Legislativo de Pouso Alegre. Eu acredito que todos os vereadores estão dispostos a dar o melhor de si para que Pouso Alegre ganhe com isso, para que, inclusive, o nível da nossa política seja elevado. Paulo Henrique, é difícil ser vereador em Pouso Alegre? Leandro, acredito que quando a gente encara essa tarefa, essa missão, esse mandato que nos foi confiado com responsabilidade, tem algumas coisas que se tornam difíceis, né? Mas, por outro lado, não é tão complicado exercer um mandato de vereador, né? Dentro das funções básicas do Legislativo ou do legislador, dentre elas a fiscalização do Poder Executivo e a própria legislação propriamente dita, a gente tem como fazer muitas coisas para que o nosso município avance. E a gente tem procurado fazer isso através de encaminhamento de projetos, debates, audiências públicas, na própria ação de verificar todas as ações do Poder Executivo. Existem opiniões contrárias com determinados assuntos. Uns entendem que houve, de repente, algumas coisas erradas acontecendo no Executivo, outros entendem que não, mas, na verdade, a cultura política é preciso ser mudada no Brasil. Nós precisamos, mais do que nunca, nos atermos a essa questão, por exemplo, da reforma política, debater os temas que são inerentes a essa reforma para que o Brasil avance, para que a democracia se fortaleça, e é papel nosso, de agente público, de agente político, contribuir nesse processo. Não podemos nos ater simplesmente a fazermos críticas contundentes, denúncias, muitas vezes denúncias sem fundamento sobre esse ou aquele poder, mas é preciso que a gente se coloque de corpo e alma para poder dar o melhor de cada um de nós, a fim de construir uma cidade melhor. E para isso é necessário e fundamental a participação popular. Isso nós temos sempre conversado aqui no seu programa. A cidade só vai ser melhor à medida que a população se conscientiza que é preciso participar ativamente do processo de encaminhamento de soluções para os problemas que a gente enfrenta. Se não for assim, não caminha. Eu percebo que a população ela só vai para a Câmara Municipal quando tem alguma coisa sobre pressão, quando existe uma pressão popular. Foi o caso da cultura, é um caso que vai acontecer, que nós vamos falar sobre isso também, sobre esse lance do asfalto aqui em Pouso Alegre. Eu acho que a nossa cidade também, ela ainda falta com esse compromisso. As pessoas poderiam estar acompanhando, porque eu via que vocês fizeram um espaço enorme, mas a população está cada vez mais descrente. Você acha que as pessoas estão cada dia mais descrentes com a política? Eu quero crer que, ainda que a passos lentos, a democracia brasileira está evoluindo, está caminhando para melhor. É notado que, em alguns momentos da vida política brasileira, da vida política de Pouso Alegre, há um certo desânimo, conforme você colocou, de parte de alguns segmentos sociais. Você já chegou a ficar desanimado, Paulo Henrique? Eu confesso que sim. Às vezes a gente enfrenta tantas dificuldades por tão poucas coisas, sabe? E de repente fala, puxa vida, eu estou aqui tentando me esforçar para dar o melhor, enfim. E são tantas forças contrárias, são tantos acontecimentos que, na verdade, às vezes nem são tão acontecimentos assim, mas algumas tempestades em copo d'água, enfim. Isso acaba desestimulando um pouco a gente. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma,
até porque nós temos a missão de construir uma cidade melhor, não podemos nos entregar às dificuldades. Nós precisamos ter unidade, nós precisamos ter consciência política para contribuirmos efetivamente para que essa cidade avance. Eu tenho que te fazer uma pergunta que as pessoas de casa também estão esperando por isso também. Qual é, na sua opinião, hoje, o grande defeito da atual Câmara Municipal de Pouso Alegre? Que você fala assim, olha, a Câmara, para mim, ela se resume nisso. O quê? Meu caro, defeito, eu acredito que é o seguinte, nós, seres humanos, somos extremamente seres incompletos. Nós estamos a caminho de uma vida melhor. Nós estamos construindo. Esse é o processo de todo ser humano. E acredito que a Câmara Municipal de Pouso Alegre, com seus integrantes, não é diferente. É como eu te disse no início, todos nós, penso eu, estamos a caminho para oferecer o que há de melhor de cada um de nós. Cabe, eu acho, que a população, aos eleitores, verificar como se portam os vereadores, como se porta o prefeito, os secretários, porque de tempo em tempo nós temos processos eleitorais no Brasil e nós precisamos definir. Então, acho que cabe à população fazer essa avaliação da Câmara. Eu noto que muitos vereadores se esforçam bastante para poder debater os projetos, para poder, até às vezes exageram um pouco na colocação de empecilhos para aprovação de determinados projetos que são extremamente importantes e requeridos pela população de Pouso Alegre. Eu acho que não precisa disso, há um certo exagero e a Câmara acaba que fica com uma imagem um pouco de morosidade na verificação desses projetos, na deliberação sobre esses projetos. Então, acho que isso precisa mudar. Se tem um ponto que eu acho que é negativo, e eu também me coloco como responsável por isso, não estou aqui fazendo uma crítica a vereador X ou Y, de determinados partidos, mas eu também me coloco, porque, afinal de contas, eu integro o Poder Legislativo de Pouso Alegre, então eu tenho aqui que fazer a minha meia-culpa e nós temos que procurar dar um pouco mais de agilidade na elaboração dos projetos, na apreciação dos projetos, na aprovação ou na reprovação dos projetos. Eu sempre cobro isso lá na Câmara. Não vamos omitir o debate da população, não vamos ficar demorando para colocar os projetos para serem apreciados. Vamos assumir as nossas responsabilidades, assumir o nosso posicionamento com relação ao projeto X ou Y, seja para aprová-lo, seja para reprová-lo. O que nós não podemos é ficar adiando, porque existe uma série de coisas que precisam acontecer na cidade e a Câmara tem um papel fundamental de aprovar esses projetos para poder fazer com que essas coisas aconteçam e a população tanto espera e cobra com razão. Paulo Henrique, você é do Partido dos Trabalhadores. Como é a sua relação hoje com o prefeito Perugini? Bem, inclusive, eu estou no partido há mais tempo que o Aguinaldo. Eu me filiei ao partido em 1989, já te contei essa história. Lá de Alfenas. Último ano de faculdade, e naquele ano era uma dificuldade enorme. Se imagina se hoje ainda tem uma dificuldade de ser petista, não de ser petista, mas algumas pessoas que não têm tanta informação acham que o Partido dos Trabalhadores é um partido marcado, estigmatizado, radical, baderneiro, etc. Inclusive eu tenho visto alguns artigos nos jornais que o conteúdo rememora aquela questão lá de 1980, quando o partido foi fundado. Então, são algumas colocações que já estão extremamente ultrapassadas. O Partido dos Trabalhadores evoluiu. O Partido dos Trabalhadores, mais do que evoluiu, ele deu respostas a toda a população brasileira e a população mundial. Nós estamos experimentando hoje no Brasil um momento extremamente virtuoso, tanto na questão do desenvolvimento econômico, quanto na questão do desenvolvimento social, no investimento em infraestrutura, na questão da política externa, enfim. Estas coisas acontecem no Brasil por uma decisão política de um presidente da República, no caso Lula, que tem agora a continuidade da presidenta Dilma, com o mesmo entendimento, embora a mídia nacional, a grande mídia que sempre esteve ao lado dos mais favorecidos, tenta passar uma imagem de que a Dilma está contrariando tudo o que o Lula fez. Isso não é verdade. Mesmo em questões de política externa, a Dilma tem tido o mesmo comportamento do presidente Lula. Então, na verdade, isso tudo contribui para que o Brasil avance. E nós, no nosso, ainda para terminar a pergunta, e nós no nosso ambiente, na nossa localidade, em Pouso Alegre, nós temos consciência da missão de fazer um governo diferente.
Portanto, o meu relacionamento com o Aguinaldo Perugini é um relacionamento de uma amizade pessoal já de algum tempo, diretor da escola onde as crianças, meus filhos estudaram, enfim, então essa convivência continua. Tá certo que eu tenho as minhas tarefas, ele tem as deles, às vezes a gente não se encontra muito, mas o meu posicionamento é de apoiar todas as iniciativas do prefeito Aguinaldo Perugini lá na Câmara de Vereadores que venham ao encontro dos anseios da população de Pouso Alegre. Não, nesses 2 anos e meio de administração, eu acredito que posso falar isso na minha performance como comunicador aqui na região. E nesses 2 anos e meio de administração, o Perugini está começando a colher frutos agora do que ele plantou. No primeiro ano foi cruel, no segundo ano as pessoas ainda, agora que eu percebo que ele está numa fase onde as pessoas estão começando a ver o que ele está enxergando e estão começando a entrar no ritmo do que é a administração do prefeito Perugini aqui em Pouso Alegre. Nesse período tumultuado, você chegou alguma vez a conversar com ele, a questioná-lo? Você, vereador Paulo Henrique, chegou a perder, digamos, a esperança no Perugini? Não, perder a esperança, não no Perugini enquanto pessoa, mas no governo que a gente sempre, Sim, desde 1989, acreditou que pudesse acontecer em Pouso Alegre. Hoje nós temos a missão de fazer esse governo dar certo. Porque, afinal de contas, nós alimentamos essa esperança e tivemos uma ação política ao longo de todos esses anos para poder chegar um dia à frente da Prefeitura de Pouso Alegre e fazer aquilo que a gente acreditava. Então, isso eu deixei muito claro com ele logo que nós fomos eleitos. Eu reeleito vereador e ele eleito prefeito. Falei, meu caro, é o seguinte, nós temos a missão de fazer um excelente governo. É certo que nós vamos apanhar um pouco no início, por conta até de inexperiência no ajuste do governo, na conformação da equipe que vai trabalhar, enfim, isso até tem que deixar uma coisa clara aqui, um lado é o poder legislativo, o outro é o poder executivo. Eu me coloco enquanto legislador no sentido de apoiar essas boas iniciativas da prefeitura. Mas eu tive conversas assim bastante sérias, firmes com o Aguinaldo Perugini, não de uma forma a fazer estardalhaço público, mas tivemos conversas francas, pesadas até, firmes, e dali em diante a gente conseguiu ter um pouco mais de tranquilidade para nos entendermos. E eu falei para ele muito claramente, falei, meu caro, nós temos então essa missão que alimentamos ao longo dos anos e eu me proponho a te ajudar a fazer um governo diferente. Se for para fazer um governo, fui até duro ao falar isso com ele, se for para fazer um governo mediano, um governo nos moldes do que a gente tem experimentado em Pouso Alegre ao longo desses anos, não é isso que eu acredito, não é isso que eu quero. Eu me proponho a te ajudar a fazer as transformações que precisam ser feitas. E às vezes as transformações requerem ou implicam em descontentamento de algumas pessoas, de alguns funcionários da própria prefeitura, porque é preciso mudar uma série de coisas que não funcionam bem lá dentro, né? Então, é um desafio. Nós estamos numa caminhada, não tem nada pronto, ainda tem muito por fazer e eu me coloco à disposição do prefeito, como de toda a população de Pouso Alegre, para ajudar nesse processo de acertar no nosso município. Gostei do que eu falei. Agora eu quero saber escutei o que eu ouvi. Agora eu quero escutar a sua opinião sobre a Dilma. Dilma Rousseff, eu até sou suspeito para falar. Ao analisarmos a história da vida pública e privada até da Dilma, a gente tem certeza de que nós estamos contando hoje na presidência do nosso país com uma mulher extremamente honrada, uma mulher honesta, firmíssima, que coloca as coisas no seu devido lugar. É lógico que a Dilma não tem o poder de mudar tudo em termos de cultura política que foi sendo acumulada ao longo de séculos no Brasil, né? A relação do governo federal com o Congresso, a relação do governo federal com outras instituições, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, ela não tem como modificar tudo isso para melhor de uma hora para outra. Mas nós temos percebido que a Dilma tem tido uma postura extremamente exemplar, tem tido uma postura de mãe, tem tido uma postura de quem ama o povo brasileiro, mas também cobra ações daqueles que integram a sua equipe. Nós temos visto que ela está determinadíssima a fazer uma varredura, uma limpeza, né, em alguns setores do governo federal, em alguns ministérios, para que o poder público tenha o jeito de cumprir aquela que é a sua missão, que é governar para o povo. Então, a Dilma é
uma pessoa exemplar, no meu entendimento. Há uma manifestação de apoio muito grande da população brasileira, um reconhecimento internacional já da Dilma, por incrível que pareça, ainda tem gente que não acredita nisso, mas ela é respeitada em nível de mundo. E, por ser mulher, isso inaugura, no meu entendimento, uma fase nova no Brasil, ou seja, pela primeira vez nós temos uma mulher com a sensibilidade de mãe, com a sensibilidade de mulher mesmo, para governar no nosso país. Acredito que vai fazer um governo excelente com o apoio da população brasileira. Paulo Henrique, a visão que eu tenho, sou que te acho um cara, um vereador muito prático, assim, prático, despachado, rápido. E eu queria, em relação a essa sua agilidade, a sua praticidade, eu quero voltar para o Perugini e tocar num assunto que eu acho que para o prefeito foi muito ruim, foi o desligamento do vice-prefeito Tony Mariosa. Qual foi a sua posição em relação a isso? O que você achou disso? O que você achou do rompimento do prefeito Perugini com o vice dele, Tony Mariosa? Leandro, quando nós, no momento eleitoral, no momento de definição das convenções partidárias para a definição de uma chapa para concorrer à eleição em 2008, nós imaginamos e respeitamos o posicionamento do PSB e sabíamos que o PSB era ou é um partido extremamente importante na vida política de Pouso Alegre. E o Tony tinha um convívio não muito profundo conosco, mas nós conseguimos construir aquela coligação que foi vitoriosa em 2008. Passados alguns meses, por diferenças de pensamento, por diferenças de entendimento sobre determinados assuntos, houve uma postura do PSB, tanto do Tony Mariosa como do PSB, enquanto Tony Mariosa e os dois vereadores na Câmara, de se colocarem numa posição de oposição ao governo do PT. Ao governo do PT não, ao governo de uma coligação que tem um pensamento um pouco mais de esquerda. E eu respeito que chegou no final do ano passado, eles romperam, eu respeito o entendimento que eles têm, mas eu vejo que isso trouxe um certo prejuízo para o município de Pouso Alegre. Eu acho que se perdeu ao longo desses meses, muito tempo em discussões que na verdade não eram produtivas para o povo de Pouso Alegre, ou seja, o interesse público às vezes ficava um pouco de lado e gastava-se muita energia no confronto político. E ainda isso acontece na Câmara. Você pode perceber a postura de determinados vereadores que, no meu entendimento, respeito, mas parece que passam a semana inteira procurando pensar aquilo que não é muito positivo, aquilo que é negativo, chega na tribuna da Câmara e despeja tudo aquilo, enfim. Eu acho que não é por aí que a gente constrói, mas respeito o posicionamento do Tony Mariosa, respeito o posicionamento do PSB, enfim, as decisões que nem sei se foram tão democráticas dentro do PSB, eu não vou fazer crítica a isso aqui, espero que tenha sido, ou seja, que seja uma decisão partidária e não uma decisão de alguns que mandam ali dentro do PSB. Espero que o Tony Mariosa tenha um caminho bom pela frente e possa contribuir da sua maneira, do seu jeito, com o desenvolvimento da nossa cidade. Agora eu quero que vocês escutem uma informação assim que eu fiquei sabendo faz um tempo e eu achei assim, para nós, Pouso Alegrenses, uma informação assim, uma das melhores notícias que a gente já teve esse ano, de meio de tantas boas notícias que nós estamos tendo esse ano, uma notícia muito importante e muito positiva para nós. Parece que existe uma situação com o BDMG em relação a acabar com praticamente todas as ruas não asfaltadas, ou seja, as ruas de terras da cidade. E isso vai para votação para a Câmara agora, para a semana que vem. E me parece que existe ainda uma possibilidade disso não dar certo, ou seja, existe ainda alguns vereadores que podem votar contra esse projeto de não ter o asfaltamento total em nossa cidade. Até isso é verdade, é mentira? Conta pra gente toda a história. Eu quero crer que não. Eu quero crer que a disposição de todos os vereadores, sem exceção, seja a de contribuir para o processo de desenvolvimento da nossa cidade. Existe um projeto tramitando na Câmara em que o prefeito pede autorização do Poder Legislativo para celebrar um empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que, diga-se de passagem, é um banco oficial do governo do Estado de Minas Gerais e que, portanto, tem uma finalidade muito própria, que é
financiar investimento, obras, investimento em infraestrutura nos municípios. Senão nem teria razão de existir o BDMG, se não for para cumprir esse papel de ajudar os municípios no processo de investimento em obras de infraestrutura. Portanto, esse projeto está na Câmara já há algum tempo, inclusive foi objeto de alguns debates calorosos em que havia uma cobrança de parte dos vereadores para que esse projeto pudesse entrar na pauta de discussão, para ser apreciado, para ser votado. Isso gerou uma certa polêmica, um certo desconforto dentro da Câmara, mas acredito que na semana que vem esse projeto vai estar em pauta. E é importante que o prefeito tenha essa autorização legislativa para que ele possa fazer esse convênio com o BDMG. São 10 milhões de reais propostos nesse projeto. Para você ter uma ideia, Desculpa, qual é o valor? 10 milhões de reais. 10 milhões? Para investir no asfaltamento, na pavimentação de praticamente 120 ruas no município de Pouso Alegre. Então, fica que é um projeto que tem relevância, é um projeto que tem importância para a população? Lógico que tem. Então, é obrigação nossa de vereador nos colocar a favor de um projeto dessa natureza. Até porque o próprio projeto, a minuta do projeto, é uma minuta padrão do BDMG, portanto não há nenhum questionamento quanto à legalidade desse projeto, dessa tramitação. É um projeto que tem um fim específico, que é esse investimento em obras de infraestrutura, que é requerido pela população de Pouso Alegre. E no final da semana passada, quinta e sexta-feira, nós tivemos um encontro do Tribunal de Contas do Estado aqui. Eu acho que você ficou sabendo. E numa das colocações de uma das técnicas das professoras do Tribunal de Contas do Estado, ela falou sobre esse processo de endividamento dos municípios. E, para você ter uma ideia, Leandro, de acordo com o tamanho da população, a Lei de Responsabilidade Fiscal e outras legislações federais definem o limite de endividamento dos municípios. Pouso Alegre tem 130 mil habitantes. O nosso município entra numa faixa de possibilidade de endividamento de até 120% da sua receita corrente líquida. O que é isso? De tudo que a prefeitura arrecada durante um ano, que hoje está em torno de 190, 200 milhões de reais, o prefeito pode, ou a prefeitura pode, fazer os seus empréstimos, ter um processo de endividamento de até 240 milhões de reais. Portanto, 120% dos 200 milhões. 240 milhões. Vamos nos ater a esses números. O prefeito encaminhou um projeto para a Câmara solicitando autorização para fazer um convênio de 10 milhões, ou seja, apenas 5% da receita corrente líquida do município. Isso quer dizer que isso não vai trazer prejuízo de forma nenhuma para a Prefeitura de Pouso Alegre. Isso não tem também nenhum impedimento legal, não oferece nenhum impedimento legal quando determinadas pessoas vão dizer que mas o prefeito vai deixar dívidas para outro prefeito, porque esse convênio tem um prazo de carência de 36 meses, portanto, este mandato já estará terminado. E depois... Carência para começar a pagar? Para começar a pagar. 36 meses, ou seja, daqui 3 anos. A juros de 4% ao ano. Ô, louco. Então são juros extremamente baixos e é o papel do banco. Ele tem que financiar esses projetos a juros baixos para os municípios, senão não tem razão de existir os bancos oficiais. Né? Então, não tem nenhum impedimento legal, pode haver um impedimento político, como você colocou. Mas, para isso, a gente tem convocado a população de Pouso Alegre, sobretudo os moradores de ruas que ainda não estão asfaltadas, para irem à sessão da Câmara na terça-feira que vem, a partir de 17 horas da tarde, para acompanhar essa decisão que os vereadores vão tomar na próxima terça-feira. Lembrando ainda que o projeto é votado em 2 turnos. Na terça-feira que vem, possivelmente, será o primeiro turno. Depois ainda tem mais uma etapa. E é preciso, sim, haver essa participação da população. É preciso haver essa saudável pressão para que o poder político decida as questões em favor da população e não levando em consideração questões políticas, questões menores por desconforto, por desentendimento, por pensar diferente do prefeito ou do PT ou, enfim, de quem quer que seja. É preciso fazer a nossa parte. Mas que existe gente existe vereadores dentro da Câmara Municipal que não querem que esse projeto seja aprovado, existe. Eu quero crer que não, mas eu sei que isso dentro do processo político, sobretudo no ano pré-eleitoral, ou seja, antes da eleição do ano que vem, existem segmentos políticos, grupos políticos dentro do nosso município, que não é diferente em todas as cidades do mundo, que não querem que as coisas caminhem. Na verdade, fazem um discurso
para poder, não, eu sou a favor do desenvolvimento de Pouso Alegre, mas na verdade o que puder interferir, inclusive dentro da Câmara Municipal, para fazer com que as coisas não deem certo, tem grupos políticos extremamente dispostos e assumem isso, e alguns jornais, para poder dificultar o processo de governabilidade do nosso município. Isso infelizmente, isso é natural da cultura política brasileira. Nós precisamos mudar isso. Ou seja, se a gente faz um discurso de que a gente é a favor da nossa cidade, nós temos que mostrar na prática que nós somos a favor da nossa cidade. Porque fazer um discurso e fazer outra coisa contrário não pega bem. E nós sabemos que há uma indisposição ou uma disposição de determinados políticos na nossa cidade para fazer com que as coisas não deem certo. Então, terça-feira agora, o Paulo Henrique vai convidar você, eu tenho certeza que vocês de casa não vão nos deixar na mão, até porque isso é para o nosso bem. Imagina, praticamente todas as ruas da cidade asfaltadas, isso é muito bom, isso aqui, ai, que nível que nós vamos chegar. Então, terça-feira agora, a partir de que horas? A partir de 17 horas. Então, 17 horas convida nossos amigos, vai. Você, meu caro amigo que está me vendo nessa TV nesse momento, eu faço um apelo a você. Eu acredito firmemente que a política brasileira vai evoluir à medida que há a participação ativa do cidadão brasileiro. E você que mora em Pouso Alegre está convidado a participar das nossas sessões na Câmara. Porque ali a gente decide coisas que afetam a sua vida, a vida da sua família. Então é importante que você, mesmo estando um pouco cansado depois do trabalho, mas é importante que você se disponha a ir à Câmara Municipal para acompanhar essas decisões que lá a gente toma. Portanto, na próxima terça-feira nós iremos votar um projeto que lhe interessa, um projeto que prevê um investimento de 10 milhões de reais em obras de pavimentação de todas as ruas da nossa cidade. Recuperação de algumas que estão danificadas e pavimentação de muitas outras que ainda nem têm nem mesmo paralelepípedo. Então a sua participação é importante. Agora, Paulo Henrique, eu quero falar um assunto com você que você sabe que eu estou louco para perguntar. Sobre a Fazenda Esperança? Também. Vamos falar sobre Vamos falar sobre a Fazenda Esperança? Vamos falar sobre a Fazenda Esperança? Veio o Leandro. Então, a Fazenda Esperança acabou de ser inaugurada, não é isso? Nós participamos no sábado retrasado de uma missa de inauguração daquela unidade da Fazenda Esperança. Lembrando que a Fazenda Esperança é um projeto que acontece em vários países do mundo, não só no Brasil. Temos uma unidade aqui em Guaratinguetá que atende jovens dependentes químicos e, felizmente, hoje em Pouso Alegre nós podemos contar com uma unidade da Fazenda Esperança. Graças ao trabalho de pessoas envolvidas com essa preocupação de dar uma luz, fazer com que as coisas aconteçam para o dependente químico, para as famílias desses dependentes, oferecer uma alternativa de tratamento para esses dependentes. Então aqui eu quero já aproveitar e mandar um abraço a todos os envolvidos nesse projeto da Fazenda Esperança e na pessoa do Padre Mário Borg, mandar um abraço a todas as pessoas, as demais pessoas de outras instituições, de outros segmentos da sociedade que têm essa preocupação, que têm essa sensibilidade para com a causa dos dependentes químicos. Felizmente nós na Câmara Municipal pudemos colaborar com esse processo. Houve, em 2009, no final da minha gestão, quando eu estava na presidência da Câmara, nós fizemos todos os investimentos na infraestrutura da Câmara, você sabe disso, todos os equipamentos, porque era o primeiro ano de atividades dentro daquele prédio novo, que por sinal é um prédio construído e pensado para você, cidadão, para que você participe, para que você tenha um certo conforto dentro da Câmara. Então nós pensamos em tudo isso. Então nós fizemos todos os investimentos possíveis e necessários para a infraestrutura da Câmara. Chegou no final daquele ano, Leandro, nós conseguimos fazer uma economia em torno aí de R$1 milhão, basicamente isso. Desse R$1 milhão, nós reservamos 730 mil, eu reservei 730 mil reais para poder cumprir a minha obrigação, que era devolver esse recurso ao Poder Executivo, porque a Prefeitura repassa o recurso para a Câmara todo ano, todo mês, para a manutenção da Câmara. Se chegar no final do ano ainda haver um superávit na receita da Câmara, obrigatoriamente o presidente da Câmara tem que devolver esse recurso ao Poder Executivo para que ele possa investir em todas as outras políticas demandadas pela população.
E eu confesso aqui que tive apoio de pouquíssimos vereadores para devolver esse recurso. A maioria dos vereadores não queriam que eu devolvesse esse recurso à prefeitura. Mas, ao devolver, essa é uma decisão política minha, eu estava com a caneta ali, afinal de contas, falei, você era o presidente, né? Meu caro, você vai me desculpar, eu sou contrário à sua opinião, mas eu vou devolver, porque é minha obrigação e porque eu entendo que esse recurso vai ser bem utilizado depois. Com esse pensamento, eu sentei com o prefeito Aguinaldo Perugini e estabelecemos ali um acordo. Falei, meu caro, estou te devolvendo esse recurso, que é minha obrigação, mas eu queria muito que você investisse parte desse recurso na aquisição de um terreno para a edificação da Fazenda Esperança. O Aguinaldo falou, é uma ótima ideia, beleza, vamos fazer isso e tal. Então ficou acordado ali verbalmente e assim foi feito. Da devolução desse recurso, o Aguinaldo pôde ter condições, né, como prefeito, de adquirir ou de repassar esse recurso à Associação Emaús para que fosse adquirida a unidade da Fazenda Esperança, que felizmente hoje, se Deus quiser, vai, a partir de hoje, construir um futuro melhor para os nossos jovens. E eu tenho a tranquilidade, a consciência tranquila e até um certo orgulho de ter participado desse processo. Essa é a minha obrigação. E para quem não sabe, uma curiosidade, a Fazenda Esperança pertencia àquele traficante. É o Juan Carlos Sabadia, colombiano. Né? Que ele tinha uma fazenda aqui em Pouso Alegre e foi aonde... Muito significativo isso, né, Leandro? Ou seja, antes um lugar que era fruto do tráfico de drogas, hoje vai servir para levar esperança aos nossos jovens, os dependentes químicos. Então é muito significativo. Eu falo isso, eu começo a arrepiar pouco. Eu também acho, na verdade, acho interessantíssimo. Engraçado, na vida política, na vida nossa do dia a dia, na relação com as nossas famílias, se a gente se ater aos ensinamentos, aos exemplos, a gente vai perceber que muitas coisas boas acontecem. E às vezes fazendo esse contraponto, ou seja, o que era, no caso da Fazenda Esperança, o que era ponto, fruto do tráfico de drogas, vai servir para recuperar os jovens. Então, a vida da gente está cheia de exemplos assim. A gente tem que se dispor a dar o melhor de cada um de nós, pensar mais positivamente, ver as coisas mais boas, não ver tanta maldade na ação de outras pessoas. E a Fazenda Esperança já está funcionando. Já está funcionando. Você teve lá. Não, eu ainda não. Eu vou fazer uma série de matérias lá, especial no programa. Na missa não estava. O jornal da Libertas que foi. Agora eu quero fazer aquela pergunta para você, mas antes eu quero que você assista esse vídeo que nós temos aqui. Eu não sei se está no ponto já o vídeo, Claudemir, o pessoal de casa vê, quando nós recebemos uma convidada aqui no nosso programa, entendeu? E eu queria que vocês dessem uma olhadinha. Roda aí. Tá namorando o vereador Paulo Henrique. Tô namorando. E como é que é isso? É um Romeu e Julieta? Porque tem uma regra lá, por exemplo, assim, ó, em casa a gente não pode falar sobre política. Vocês não falam sobre política, porque ele é PT, e ele é um PT muito correto, assim, sabe? Ele é correto. Ele é muito, ele é muito, eu falo assim que ele é muito louco, assim, porque ele tem uma situação com a correção e a postura dele, né? Ele é uma... eu acho que se ele, olha, quando você falou o seguinte, correção, postura e seriedade, esse talvez foram, na verdade, foi um tanto de coisa que me encantou, mas sem dúvida nenhuma, eu não conseguiria me interessar por uma pessoa, por um homem, para ser meu companheiro, que não tivesse correção, postura e seriedade. Mas vocês falam sobre política? Às vezes o Paulo... Agora o QP deve estar me ouvindo aqui. Nossa, às vezes a coisa... Sério? Vocês já chegaram a brigar por causa... Já chegamos a brigar, já chegamos a separar. Já chegou a brigar com o Perugini? A questão, olha, veja bem, eu e o Paulo, eu acho que nós buscamos a mesma coisa por caminhos diferentes. Acho que a gente não aceita, né, a politicagem, a coisa errada. Eu sempre falo, ontem ele foi para a Câmara, antes de ontem, eu ainda virei para ele, eu acho que eu lembrei isso agora, o Paulo está ouvindo eu falar isso, mas eu falei assim, olha, Deus te ilumine, que o Espírito Santo esteja com você e que os princípios mais importantes estejam sempre na sua cabeça. Eu nem preciso falar porque ele é assim, mas é isso que acho que é o nosso ponto de encontro em relação à política. Nós temos posicionamentos político partidário diferente. Eu sou oposição ao grupo que o meu namorado faz parte. Eu sou oposição. Não, então assim, se eu fosse qualquer cargo hoje em Pouso Alegre, o grupo do meu namorado está completamente fora. E se ele for qualquer cargo, eu estou completamente fora.
Então, nós sabemos disso, mas eu acho que o mais importante é essa seriedade. O Paulo é do bem, é a serviço do bem. Eu falo todo dia de manhã isso. Algumas coisas, vou abrir o coração aqui, mas assim, geralmente eu falo, eis aqui a sua serva, Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, né? Que Jesus me permita, se eu continuar na vida pública, que eu nunca ceda às tentações do mal que rondam, né, a vida pública das pessoas. Então, acho que o Paulo e eu, a gente tem muito isso em comum. Né? Então, assim, a gente briga muito, já brigamos muito por causa da política. Muito, né? E às vezes o pau come assim, então agora nós temos algumas regras de tentar evitar e também já sabemos... Mas é inevitável. Às vezes é inevitável, mas a base nossa é muito forte. A base de princípios morais, né? Da mudança que precisa acontecer na sociedade, da participação popular como mola mestra das grandes mudanças. Dá para fazer política séria sim, né? A gente desilude, desanima. Ontem mesmo nós conversamos um assunto que a gente ficou assim, chateado, poxa, é uma energia ruim, mas daí você fala, gente, mas né, eu sou a... E aí, que Romeu e Julieta é essa? Que história é essa, logo aqui em Pouso Alegre? Como é que tá sendo para você namorar a Virgília Rosa? Pois é, meu cara, do lado pessoal é muito bom, né, a gente encontrar algumas pessoas, ou encontrar, no caso, uma pessoa certa para a nossa vida que a gente imagina que é certa. Mas, por outro lado, tem essa questão política que é muito difícil lidar com isso. Mas eu acredito que a gente tem procurado conversar bastante sobre isso para poder planejarmos o que vai ser no futuro, pensarmos em não nos desgastarmos por conta dessas questões políticas. Temos posicionamentos diferentes, não digo contrários, mas diferentes enquanto posicionamentos diferentes, partidários diferentes, mas acredito que, na verdade, tanto eu como ela queremos o bem dessa cidade. Então a gente aprende muitas coisas na vida, aprende muitas coisas com a família da gente, inclusive essa questão da Fazenda da Esperança. Eu penso muito na minha mãe, depois eu posso até falar sobre isso com você, porque minha mãe sempre teve uma atitude de ajudar essas pessoas, sabe? Então, pensando um pouco naquilo, a gente procura fazer a nossa parte aqui. Mas a Virgília é uma grande companheira, uma mulher extremamente sensível, muito carismática, uma pessoa honrada, enfim. Temos um futuro pela frente. As dificuldades a gente enfrenta e, enfim. Paulo Henrique, para mim é sempre um prazer tê-lo aqui no programa. Eu adoro conversar com você. Eu acho você um político, já disse aqui, até falei na entrevista com a Virgília que não tive como continuar, o Toledo do República, ele é um grande amigo seu e a gente, eu adoro o Toledo, adoro a Patrícia. Quando eu vou lá no República, eu fico conversando com o Toledo sobre política e ele é extremamente, ele é muito prático com a política. Eu gosto da praticidade do Toledo. Objetivo. Então, e ele é muito objetivo. E a gente sempre, ele sempre me passava um Paulo Henrique que eu não conhecia, não por não querer conhecer, mas também pelo tempo que a gente não tem, entendeu? Então, eu já fiquei seu fã pelo Toledo e agora que a gente tem se visto um pouquinho mais, eu tenho ficado e tenho visto a sua atuação agora um pouco mais dentro da Câmara, eu tenho percebido o quanto que você tem feito a diferença aqui para a nossa cidade. Muito obrigado mesmo por ser esse excelente político, que é tão difícil hoje em dia. Você me compromete. É o seguinte, eu estou na caminhada, tem muito que aprender, tem muito que melhorar, né? Mas eu procuro, de acordo com os princípios que a Virgília falou, colocar isso em prática na vida. Nem sempre a gente acerta, Leandro, mas a gente procura sempre, eu pelo menos procuro sempre dar o melhor de mim. Eu quero aqui fazer mandar um abraço para esse meu caro companheiro, esse meu irmão, que é o Marcelo Toledo, apesar de que no nosso dia a dia a gente não tem se encontrado muito, mas é um sujeito que para mim traz muitas coisas boas. Não porque ele me apoia politicamente, não é essa a questão, mas o jeito dele, você o conhece como pessoa, né? O carinho que ele tem com a Patrícia, com o Vinícius, enfim. Sabemos que ele vai ser papai de novo. Sabe, né? Como que a gente... Ele vai ser papai? A Patrícia está grávida. Tem um pouco de tempo que eu não encontro o Marcelo Toledo. Parabéns aos pais, né? O Marcelo Toledo e a Patrícia, meus amigos. Mas sabe como que a gente se encontrou? O Marcelo tem uma afinidade pelo Partido dos Trabalhadores também, publicamente. Mas a gente se encontrou um dia numa comemoração
de torcida, porque ele é cruzeirense, eu também sou, e o Cruzeiro tinha sido campeão da Copa do Brasil em 96, nós nos encontramos e dali surgiu uma amizade, enfim, e viajamos juntos já por conta do Cruzeiro e tal, caminhamos juntos na política, então é um sujeito que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Preciso, viu, Marcelo, quero conviver mais com você, porque você é um sujeito do bem, é uma pessoa preocupada, objetiva, como o Leandro colocou, e quer fazer dessa cidade uma grande cidade. A gente precisa se encontrar mais. Um beijo para você, um beijo para a Patrícia, para o Vinícius e para o próximo que vem aí. Meu caro Leandro, eu te agradeço Obrigado por essa participação. Um abraço a todos os telespectadores da TV Libertas, a todo o povo de Pouso Alegre. E não tem nada definido. Nós precisamos construir uma cidade melhor a cada dia. Essa é a nossa missão. Fomos feitos para sermos felizes e não tem sentido se a gente procura caminhos inadequados para poder conseguir esse objetivo. Deus nos deu essa missão, sermos felizes. Nós temos que estar atento, aprender, nos disponibilizar para ser humilde e para caminhar, para evoluir enquanto pessoa. Essa é a nossa caminhada, não vejo outra saída para a humanidade se não for assim. Então, estamos nesse processo. Tudo é muito efêmero, tudo é muito temporário. A política, sobretudo, o exercício de um poder, sobretudo. Muito efêmero, passa rápido. Não estarei aqui. Mas espero que as pessoas que aqui vivam e vão viver possam lembrar um pouco das coisas que a gente fez, né? Com espírito de colaboração. Obrigado, Paulo. Meu caro, um grande abraço, um abraço a todos. Muito obrigado. Ontem o Paulo também estava comigo na inauguração daquilo que eu tenho falado aqui nos bastidores como um maior investimento de todos os tempos aqui na nossa região. Nossa, Leandro, o que é isso? Tá exagerando. Não, eu tô falando sério. Pouso Alegre, de tanta gente falar que a gente vai no Shopping Dom Pedro fazer compras, que a gente vai no Center Norte, no Diamond em Belo Horizonte, parece que alguém escutou as nossas preces. Uma cidade com 130 mil habitantes, onde 44 e 45 cidades